superior. Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui na Sociedade Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 22 de fevereiro de 2024. Nesse horário, né, às quintas-feiras, nós estudamos essa obra. Primícias do Reino. Denise, o livro mais bonito, né? Eu sou pobre, não pude comprar livro novo. De Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos estudando o capítulo que tem por título Respingos Históricos, né? Já lemos a primeiro, segundo, terceiro, quarto, deixa eu contar os parágrafos, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, vamos para o 18º, item 2, que começa assim, no ano 4 da nossa era. Então, vamos colocar a data aí de 22/2/24. Essa aqui, né? No ano 4 da nossa era, né? É isso aí mesmo. Então, vamos começar aí. Mas entrar. Ô, amiga Denise, a sua página é qual? Aí, você que tem meu livro novo. Gente, página 20. Tá? Obrigada. Então, gente, vamos iniciar. Eu vou pedir. Carmen, você faz a nossa prece de abertura, por favor? Então, Senhor, estamos aqui novamente, agradecidos por mais essa oportunidade de estudo, oportunidade de conhecimento, oportunidade de mudanças em nosso psiquismo, em nossos corações, para que, mais uma vez, estejamos alertas, estejamos atentos às lições que vamos aprender nessa noite de hoje. Então, agradecemos a Casa de Francisco, que nos permite essa oportunidade, e agradecemos a todos aqui presentes para que a gente possa juntos desenvolver boas ideias, boas reflexões a respeito do assunto. Graças a Deus. Vou falar a palavra agora para a Denise. E a gente não está escutando, não. Ah, tá. É que eu tinha desligado o microfone. Eu não posso ligar o meu, porque a gente está no mesmo ambiente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura de parágrafo em parágrafo, tá? Porque a gente tem algumas Interseções. para fazer, alguns esclarecimentos, algumas... como é que se fala? Algumas reflexões. Não, explicações do que é o termo. Ah, tá. Tá? Não reparem a minha falta de memória, mas depois que eu já não tinha a memória muito boa, né? Depois da Covid, então, como eu tive em dezembro, ainda estou no risco. Posso começar a ler? Pode, por favor. Então, diz aqui, no ano 4 da nossa era, vitimado por hidropisia. Hidropisia tem aí a sua... Eu tenho aqui. Então, falei rapidinho. Ah, Hidropisia, vamos lá. dicionário, é isso que eu queria falar. Hidropisia ou tropesia, do latim hidropsis, por sua vez, do grego, está escrito aqui, não sei ler grego, água, quer dizer água. É a acumulação anormal de fluido nas cavidades naturais do corpo ou no tecido celular. O termo pode ser usado como sinônimo de edema. Sim. Historicamente, hidropisia como doença designava a causa principal dos edemas generalizados, a saber, a insuficiência cardíaca congestiva, isso, a insuficiência cardíaca congestiva. Diz-se hidrópico o indivíduo que sofre da doença. A hidropisia é causada por distúrbios na circulação do sangue e pode ter uma distribuição generalizada, ocorrer em quase todas as partes do corpo, ou pode ser local, isto é, apresentar-se uma parte apenas do corpo.
Então, pode continuar aqui? Isso. Aí diz aqui, ó, então, no ano 4 da nossa era, vitimado por hidropisia, febres e úlcera, desencarnou Herodes, ficando a casa de Jael por testamento dividida entre os 3 filhos. Herodes Filipe II, Herodes Antipas, esse que é famosíssimo, e Arquelau, também muito famoso. Antes mesmo que se consumassem as exéquias, quer dizer, as cerimônias fúnebres, no Heródio, já Arquelau, moço ambicioso, com 18 anos, apenas subjugava uma sedição, procurando logo depois em Roma o apoio de Augusto para o governo soberano. Sedição Mas é revolta, né? é uma revolta, um motivo. Isso. Antipas, após algumas providências, igualmente viajou à Itália. Herodes Filipe II demandou a região norte e ali se estabeleceu com segurança. Roma, como sempre, através do imperador, escolheu a melhor política de que se utilizava entre os povos conquistados. As próprias disputas e lutas intestinas que os enfraqueciam. Então, isso era padrão em Roma. Quando Roma ocupava o território e via que dentro desse território tinha disputas entre os clãs, entre os grupos, né? Ele deixava o barco correr, porque aquele grupo ia brigando entre si, um acabava derrotando o outro, e o que era vencedor vencia, mas se tornava fraco depois de grande luta. E aí ele se aproveitava disso, né? Arquelau foi feito etnarca da Judéia. Herodes Antipas e Herodes Filipe II, tetrarcas, cabendo ao primeiro as cidades de Gaulanítida, Traconítida, Batané e Panéias, e ao segundo a Galiléia, Pérea, onde ficavam as cidades de Nazaré e Ésdrela. Herodes Filipe I, primogênito, neto do sumo sacerdote pelo lado materno, fora radical e definitivamente deserdado. Para um pouquinho, por favor. Sem Tá. Vou só dar o significado aqui. Pode falar. Tá bom? Vamos lá. Etnarca, do grego etnarcos, nação e líder. É um líder de uma etnia. O termo e o cargo foram utilizados na Roma Antiga, no Império Bizantino e Império Otomano. Na tradição judaica, o etnarca tem o direito de usar a púrpura e a fivela de ouro, o que faz dele um dinasta. Ele é estratego, tem autoridade sobre o exército. Exemplo de etnarca foi o rei Herodes, que foi ordenado rei da Judéia em 37 a.C., e que detinha plenos poderes em todos os assuntos internos do país. Antes dele, todavia, o primeiro etnarca da Judéia foi Hircano II, que já era sumo sacerdote. Membro da dinastia Asmoneia, apelou para Roma a fim de tomar o poder no lugar de seu irmão Aristóbulo II, mas em troca teve de se submeter ao poder romano e renunciar ao título de rei. E o que é tetrarca? É o chefe governador de uma tetrarquia. E a tetrarquia a gente já falou, né? É governado por 3 pessoas ao mesmo tempo. 4, isso. Isso, exatamente. Cada uma das 4 divisões de um governo que constituía um Estado. Herodes é tetrarca da Galiléia, uma das 4 divisões romanas da Palestina. Então, para encerrar esse trecho, ele diz: Herodes Filipe I, primogênito, neto do sumo sacerdote pelo lado materno, fora radical e definitivamente deserdado. Tentou conseguir a mitra branca e o peitoral sagrado, símbolos, né, religiosos, demorando-se, no entanto, como simples sacerdote, enquanto a função ficou retida pelos seus tios-avós. Muito obrigada, Rose. E aqui eu procurei também esse peitoral, né? Esse peitoral é uma bolsa cravejada de pedras preciosas. Sabe por que eu achei interessante trazer isso? Porque a gente fica... você acaba criando, né, a visão do que é a pessoa a partir também da sua indumentária, tá? Esse é um avental, um peitoral, é uma bolsa tipo um avental, usada sobre o coração, pelo sumo sacerdote de Israel.
sempre que entrava no santo, que era a igreja, né? Aquela parte da igreja deles lá. Era chamada de peitoral do julgamento, porque continha o Urim e o Tumim, que era usado para revelar os julgamentos de Jeová. Então, é uma parte religiosa, né? Só que esse peitoral era chamado peitoral do juízo, tá? No Êxodo tem um relato disso, relato bíblico, e eles usavam as adivinhações também, esse urim, esse turim, que ficava dentro dessa bolsa, desse peitoral. E era feito de ouro também, tá, gente? Então, era ostentação. Então, por que ele queria tanto, né? Era a importância social, né? Que o cargo tinha na época. De acordo com o Talmud, o uso do peitoral expiava o pecado de erros de julgamento por parte dos filhos de Israel, que Deus nomeou de Israel, de Jacó, né? Bom, vamos continuar nessa outra parte, né? Vou dizer que é a segunda, nessa outra parte, que fala sobre Filipe, né? Fala sobre Roma e tal. Vamos mudar. Ana Constantino, você pode ler para a gente mais um parágrafo, por favor? Sem esquecer, a gente quer que toda essa parte histórica, ela está esclarecendo, né? A Amélia Rodrigues está esclarecendo a gente e nos posicionando aquele tempo, para a gente ter ideia de como era o clima onde Jesus encarnou. Vamos lá. O lago de Genezaré era nomeado pelos rabinos como lugar que Elohim reservou para sua exclusiva satisfação, graças aos encantos de suas margens e às aragens frescas que espalhava, era natural, pois que os dois tetrarcas aí disputassem a primazia para a cidade capital dos seus domínios, mais poderosos em armas e dinheiro do que o seu irmão, Antipas. Aí mandou levantar a célebre Tiberíades em homenagem ao imperador, no sítio onde existira anteriormente um cemitério, que granjeou os judeus animosidade que a taxavam de impúria. Pronto. Pergunta? Carmen, você pode continuar, por favor? Filipe transformou da mesma forma a antiga Pânias, aformoseando-a e enriquecendo-a, e dominou-a de Cesareia de Filipe, situada na foz do Jordão com o lago, quase debruçada sobre as águas. Em Roma, depois de entrevistar-se com o imperador, Arquelau conseguiu a Samaria, a Idumeia e a Judéia, tendo Jerusalém como capital dos seus domínios, ficando mais bem aquinhoados. Como semelhasse ao genitor em crueldade e astúcia, aumentou os impostos, reconstruiu cidades com o suor e as lágrimas dos súditos. Não atendendo às reiteradas solicitações do povo para que diminuísse a opressão, arrebentou uma insurreição que foi afogada em sangue, crescendo o movimento interno que passou a objetivar a dominação romana. Notificado o imperador por uma comissão de judeus prestigiosos em Roma da situação calamitosa em Jerusalém,
caiu Arquelau em desgraça, sendo deposto por Augusto, que o obrigou a transferir residência para as Gálias, em Viena, sem ordem de afastar-se dali, ano 6 da nossa era. Aqui tem uma coisa interessante, quando lá no parágrafo anterior, né, quando ele diz que Antipas, né, mais poderoso em armas e dinheiro do que seu irmão, né, Antipas mandou levantar a Célia, quer dizer, construir a famosa cidade de Tiberíades, tá? Quando ele diz, aí mandou levantar a célebre Tiberíades. Essa cidade foi construída, Tiberíades é o rio, né? né? Tiberíades é o rio, Tiberíades, né? mas ele mandou levantar a célebre Tiberíades em homenagem ao imperador. Então, né, Tibério, numa região onde existia anteriormente um cemitério. Por isso, essa cidade passou a ser chamada de impura, que ela foi construída em cima de um cemitério. Então, as pessoas que viviam ali não eram pessoas muito benquistas, né? Porque ele mandou construir ali essa cidade. Então, para homenagear, logicamente, puxar o saco, né? De um imperador. Só que ele fez essa cidade, mandou essa cidade, aqui ele diz aqui, ó, Tiberias, também chamada Tibérias, é uma cidade no norte de Israel e hoje conta com cerca de 39 mil habitantes. Está situada às margens, né? Está situada às margens do rio Tiberias, mas ela foi construída, né, às margens do Mar da Galileia, também que é chamado de Lago de Tiberíades, né? Então, ele mandou construir essa cidade muito bonita, né? Deve ter usado o dinheiro do povo, mas só que num lugar onde tinha um cemitério. E o pessoal, como era muito preconceituoso, né, cheio de misticismo, a cidade passou a ser chamada de impura, porque ela foi construída numa região onde tinha um cemitério, né? Mas ele se deu mal, né? Porque as pessoas começaram a se revoltar e surgiram várias insurreições, né? E que toda vez o governo romano ia lá e Com mão de ferro. com mão de ferro, É. né? E mataram muitos, né? Muitos. E isso foi fazendo com que ele fosse... Cada vez as pessoas iam odiando ele mais. Aí foram lá, denunciaram ele lá no governo de Roma, o governo de Roma acaba com a vida dele lá, ele caiu em desgraça, né? Vamos dizer assim. E foi transferido para as Gálias, que é em Viena, né? E não podia se afastar dali, ele ficou em prisão domiciliar, né? Então, para Jerusalém, foi nomeado, então, um procurador romano. Foi por isso, olha só como a gente vai construindo, porque é interessante, a história é maravilhosa, né? Eu não entendo muito, não, assim, não consigo assimilar muito, mas o que a gente consegue, vamos dizer assim, decifrar, porque vai organizando o nosso pensamento e a gente vai vendo a situação de hoje, como é que está hoje, justamente porque resgata, né, esses registros que são feitos. Olha o primeiro parágrafo desse Respingos Históricos. A história da Palestina, esse é a cena da região onde Jesus vai aparecer, né? É, antes de tudo, a história de um povo sofredor em luta angustiante pela sobrevivência e a paz. Alguém diferencia isso do que a gente vê hoje na Palestina? É a história de um povo sofredor, que continua lá, né, sendo esmagado por Israel, pela uma luta angustiante pela sobrevivência e a paz. Esse é o clima, é a cena da região onde Jesus vai aparecer. Por que ele não veio assim para um lugar assim mais maravilhoso, uma Atenas? Por que Jesus não nasceu em Atenas, né? Podemos dizer assim, né? Ele vai nascer justamente ali, aonde num grande caldeirão efervescente, e tudo aquilo, né, comandado por Roma impiedosa. Roma
Não tinha diplomacia. A diplomacia de Roma era espada. O barulho surgiu, vai lá e cancela, Liquida, apaga. liquida, apaga, esmaga, né? Qualquer rebeliãozinha, qualquer uma, esmaga. Os sobreviventes se tornam escravos e manda para outras regiões. Essa era a política romana. Esmaga, não, sem nenhum tipo de apelação. Não tinha piedade, né? Então, olha aí, ó, o outro parágrafo, o que ele vai dizer aí, ó? Como, porém, continuasse a rebelião, mesmo com o procurador romano, as rebeliões continuaram. Os romanos agiram com impiedade, mandando crucificar 2.000 judeus como coroamento das vitórias alcançadas. Vencer a batalha, agora tem que fazer algo espetacular. Manda, era assim, era desse jeito. Crucifica tudo, vamos celebrar. É o exemplo, Vitória. era o exemplo. Era o exemplo, para não haver outro. Então, ali. Não. Então, mas na outra parte aqui, quem é que não leu ainda? A Maria Inês e o Beto. Beto, lê aí mais 2 ou 4 parágrafos. Para no... É o que é meu aqui. Pode. Jesus viveu a sua infância como súdito de Herodes Antipas. Ao início de seu ministério público, a Palestina se encontrava sob a fiscalização da Síria, cujo legado era Pompônio Fábio. E o procurador romano da Judéia era Pôncio Pilatos, o quinto na série de sucessão. No seu palácio em Cesareia Marítima, o procurador tudo dominava desde Dom a Betsabé. Sob a opressão, Israel... Lê a notinha lá embaixo, que é o sim, é aqui embaixo. Para governar esse povo de 2.000 habitantes, de 2 milhões. Para governar esse povo de 2 milhões de habitantes, à época, né? Calcula-se que em Jerusalém viviam 100.000 judeus. Roma mantinha 3.000 homens divididos em 3 corpos de infantaria, uma ala de cavalaria e auxiliares diversos, recrutados entre sírios, samaritanos, gregos e árabes. Nota da autora espiritual. Sob a opressão, Israel apresentava 3 classes sociais distintas, que se diferenciavam social, política, religiosamente, admitindo diversas seitas outras, entre as quais distinguiu-se pela austeridade dos costumes dos seus membros, gordura e fraternidade. A dos essênios, que tinha por norma o preceito, que é meu, é teu. Uma coisa interessante entre os romanos é que eles não se incomodavam se haviam seitas religiosas. Aquele negócio, você quer fazer parte de uma seita, tudo bem, só não nos perturbe. Só não nos crie problemas. Eles eram assim, pode estar lá, cristão, para eles não tinha problema. O problema com Jesus foi os judeus que criaram, não foram os romanos. Eles eram, porque eles tinham um desprezo tão grande pelos judeus, Eles se achavam tão... era um desprezo tão grande, que eles não iam se incomodar se eles adoravam ou deixavam de adorar a um carpinteiro, a um Deus, se era um Deus só, se era 10 deuses. Era um desprezo tão grande e eles não conseguiam olhar para o judeu e vê-lo como um cidadão, um homem do mundo. Não, eu sou romano, como eu vou me incomodar pela forma de viver de um judeu? De jeito nenhum. Não nos perturbe. Não faça nada que nos incomode. Viva como quiser. Não ligamos. Agora, fez fervura, aí eu apago o fogo. Entendeu? Era assim que eles viviam. Dessa forma, exatamente. Governado pelo Conselho dos Anciãos, que constituía por 72 membros, entre os quais o sumo sacerdote legislava sobre a vida e a morte dos súditos. Agora, Os cidadãos... eu dei isso. Isso.
O que eu gostaria de lembrar também, vocês lembram que Jesus tinha várias pessoas que faziam parte do apostolado dele, né? Inclusive, alguns que a gente, quando lê no Ave Luz, a gente vê que vários deles, assim, que os pescadores, Jesus pegou umzinho de cada área, né, Rose? Tinha Essênio também, aquele Zelote, né? Zelote. Simão Zelote. Simão Zelote, né? Que também era um outro grupo Mais com agitado, né? contra Roma. Então, por isso também, né? Por isso que eles acreditavam que ele vinha como um guerreiro, Um revolucionário. salvador, um revolucionário, porque os judeus, todos eles, não gostavam dos romanos, todos eram contra os romanos. Por isso mesmo, Judas acabou se deixando seduzir, né? Caiu naquela esparrela, né, Porque eles acreditavam, né? O judeu, desde a época de Abraão, era anunciado para eles que viria o Messias, um grande líder. Então, eles só imaginaram politicamente, né? Militarmente, que era o que eles conheciam. Jamais um líder espiritual, nem passou pela cabeça deles isso. Ele parou. Os saduceus, Zadoquim. Tá. Os saduceus, Zadoquim, nome derivado de Zadok, seu líder e fundador da classe, constituíam a aristocracia. Ele está falando sobre as classes sociais, né? A aristocracia feudal, encarregada dos ministérios religiosos e zelosos observadores da aplicação rigorosa dos códigos da Torá, ou lei. Invariavelmente ricos, fruíam de consideração e destaque. Então, ele falou sobre Saduceus. no conselho dos anciãos, né, os saduceus, e agora os fariseus. Os fariseus, Perushim, não é isso? Separados. Olha só, né? A gente precisa mesmo estudar a etimologia, ou pelo menos não estudar, ou pesquisar, procurar ver o que significa, para a gente ir construindo na nossa cabeça a época, né? Separados. Eram considerados independentes economicamente e constituíam a classe média. Então, os fariseus eram da classe média. Criam-se, eles acreditavam, né? Mais judeus que os judeus. Então, eles assim, achavam melhor do que o homem comum, né? Do que o homem comum, exatamente. Sendo os continuadores da severa exigência ortodoxa na prática religiosa, inicialmente instituída pelos macabeus. A outra classe, o povo. Anharex, são pessoas da terra. Então, o povo era o resultado da fusão entre mendigos, tecelões, trabalhadores braçais, artesãos de todas as procedências e pequenos agricultores, reduzidos à extrema miséria pelos impostos exagerados. Constituíam o denominado proletariado, como em Roma eram chamados os Proletários. Teoricamente, o povo, era odiado pelas outras classes, sendo que Haaretz, detestado, era mesmo perseguido
e desdenhava. Quer dizer, as pessoas da Terra eram detestadas, perseguidas e desdenhadas. Naquele seriado The Chosen, a gente vê muito bem essa separação de classes, principalmente na hora que Mateus está recebendo os impostos, quando ele ainda é um trabalhador de Roma, né? A gente vê muito bem isso, como o povo miserável, né? E, inclusive, tem uma cena muito interessante, que tem uma certa noite que é proibido pescar. É proibido pescar, porque era lá dia religioso, não podia pescar. Mas algumas pessoas eram tão miseráveis que elas arriscavam a própria vida indo pescar no dia que não era permitido, no dia sagrado. Lembra que eles tinham aquele dia sagrado, ninguém pode fazer nada, nem pescar. Cara, eu não vou pescar. Aí eles iam escondido pescar no dia sagrado. Aí depois aquele negócio de Jesus não podia curar no dia de sábado, né? Não podia pescar no dia sagrado, mas muitos enfrentavam Roma e iam pescar no dia sagrado, porque eles tinham que pagar altos impostos. E se você não pagasse imposto a Roma, complicado. Eu lembrei de Estevão, antes de ser Estevão, Sim, sim, também. que eles eram agricultores, né? Sim, Mas o pai dele tinha até uma posição, uma assim, certa situação uma melhor, certa né? situação que eles mantinham, pelo menos, É, uma certa situação. gráfico. Mas o povo mesmo, o povo era, nossa, era explorado demais, né? E exatamente, o pai dele tinha esse ódio de contra a Rosa também. É, por causa- todos eles tinham, né? Você É. nota ali Eles não gostavam de pagar os impostos para Roma. Eles não gostavam, né, de pagar os Principalmente tributos. esses impostos distorcidos. E ainda mais porque eles consideravam os romanos impuros. Eu vou dar o meu dinheiro sagrado para os impuros. Pois é. O Né? negócio era bem complicadinho. É. É que sem qualquer direito. Inês, você pode continuar? Sim, sem qualquer direito, estigmatizado pelo ódio generalizado, os Hammers que enchiam os campos e as cidades, Jerusalém rivalizava com Roma, no que diz respeito aos sem-trabalhos, com o agravante de que em Roma estes recebiam o pão e o circo propiciados pelo imperador, que assim os entretinha e alimentava. Aí eu lembro, hoje em dia, o que o pessoal fala? Dar o pão e o circo, o futebol e o carnaval para o povo, que o povo para de exigir seus direitos, trabalho, comida, né? Então já tinha aquela política. A cidade estava cheia de sem teto, que esse nome que ele dá são as pessoas, sabe, os pobres, lá, desempregados, pedindo esmola. Então, o que o imperador fazia? Dá circo para eles. Né? Coloca o pessoal lá para morrer, para lutar, gladiadores, que eles vão ficar lá e esquecem de... É isso que eu ia falar. Esquece naquele momento a vida. Se uniram, né? Não, que assim se reuniram e não se reuniram num partido. Isso. Os dois fanáticos que mais tarde se dividiu em zelotes e sicários, que insurrentos perseguiam os próprios judeus e simpatizantes dos romanos, os quais apunhalavam, às vezes, na praça pública. Espalhando terror, conclamavam a rebelião, destruindo, em consequência, aldeias e povoados que se negavam a segui-los. Os fariseus, por comodidade, procuravam unir-se aparentemente aos romanos, embora os detestassem, e, por sua vez, fossem detestados. Então, há uma reciprocidade, né? Reciprocidade. Roma, através de seus diversos procuradores, insistia em colocar no Templo de Jerusalém os símbolos do seu poder: a águia dominadora,
ou a estátua do imperador, motivando reações sangrentas. Continua. Pode continuar. Nesse íntere, as lutas perderam aparência política e assumiram caráter religioso, quando Teudás, um misto de Messias e libertador, conduziu o povo ao Jordão e procurou repetir a façanha de Moisés no Mar Vermelho, gerando uma chacina violenta por parte dos opressores, que inclusive mataram os pseudo-messias. Isso. Em 66, Foi? Obrigada, Inês. tá bom. Então, já aqueles falsos profetas que já tinham sido até anunciados pelos profetas de Jesus, né? Antes, né? João Batista, né? Era um dos profetas que anunciava os falsos profetas. Já se falava, né? E esse pseudo-messias é exatamente Surgiram muitos. o falso profeta, dois falsos profetas. Então, E a maioria deles todo violento. Tudo era batalha, era guerreiro. Na realidade, eram aqueles grupos que faziam uma insurreição contra Roma. Né? Como a gente vê do parágrafo anterior, os proletários sem terra, desempregados, se uniram, acabaram se unindo num partido que era um partido formado por pessoas fanáticas, que é aquele caso. Você está oprimido, está sem comida, sem nada, então você acaba se tornando um fanático. Então, eles se formaram em dois grupos, zelotes e sicários, que se tornaram insurretos, né? E perseguiam, eles eram judeus, mas tinham raiva dos judeus colaboracionistas. A gente já viu isso, né? uhum. E aí eles atacavam e matavam esses que eles acreditavam ser os colaboracionistas, né? E aí vai surgir vários grupos. E um desses grupos aqui, aí aparece aquele líder que diz que é líder espiritual, guerreiro, chefe, comanda tropas, ataca grupos, ataca caravanas, né? E aí ele diz que ele é o Messias, o libertador, que era o que o judeu estava esperando, um guerreiro, alguém que tivesse uma espada poderosa, mas Roma vinha e esmagava o grupo e esmagava o Messias também, né? Em 66 depois de Cristo, irrompeu nova onda de libertação, com poucos resultados para os judeus. Novamente, batidos e derrotados, a paz foi comprada pelo rabino fariseu Jochanan ben Sakai, ensejando a muitos ricos a salvação. Os pequenos comerciantes, artesãos e homens da terra, porém inconformados, refugiaram-se do Palácio Real, que foi saqueado, e lutaram até a destruição total do templo, em 70, né? Quando Tito mandou matar mais de 600 mil rebeldes em toda a Palestina. Então, esse rabino conseguiu comprar a libertação do povo poderoso, rico judeu. Você dá um dinheiro aí, eu vou lá, falo com o imperador livra vocês. A grande parte da população não conseguiu esse salvo-conduto. E aí eles se rebelaram, e aí o que veio? Veio realmente vamos dizer assim, uma opressão violenta, né? Isso. E aí apareceu Tito e Jesus previu isso, né? Que Israel iria cair. E caiu realmente, porque Tito esmagou, né? Pelos fins de 132 da nossa era, sob o comando de Simeão Bar Cocheba, que se dizia o Redentor, outro Messias. Os judeus tentaram o novo levante e foram definitivamente destruídos, morrendo Cocheba em Bitar. Os romanos mataram mais de 500 mil judeus, já tinham matado 600 mil rebeldes, agora mais 500 mil judeus, destruindo mais de 900 aldeias, descendo o preço de um israelita como escravo a menos do valor de um cavalo. Então, veja a situação. Como Roma resolvia a questão. Eles, é aquela coisa, né? Aquele que está sendo massacrado, você vai oprimir de toda forma, mas sempre ele vai levantar.
Ninguém fica esmagado eternamente. Esse é o problema de quem é o opressor. Ele sempre terá revolução, porque sempre vai levantar um grupo e vai de novo, aí ele esmaga. Passam-se vários anos em outro grupo, ele esmaga. O opressor também não tem sossego. Também não tem sossego. Entendeu? Sempre vai ser assim. Não vai ter sossego, não vai ter sossego. Aí ele diz aqui, ó, Adriano, em todo o império, proibiu qualquer ato religioso ou civil judeu. E o povo eleito, o judeu, né, sofreu a dispersão dolorosa, passando séculos sem poder recuperar-se do desastre de Bar-Kokhba, que aí ele dispersou, né, o povo judeu. Nos sítios de Jerusalém foi levantada a cidade pagã de Aélia Capitolina, onde predominavam os hábitos e costumes romanos. Jamais um povo sofreu tão longo e cruel exílio, né? A gente sabe que o povo de Israel, né, o povo hebreu, é um dos exilados de Capela, né? E lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que vieram vários. Vieram os egípcios, vieram os indianos, vieram os brancos, né? E vieram os hebreus, que apesar de ser o único grupo monoteísta, mas era o grupo que detinha o maior orgulho e maior o egoísmo. E quando chegaram aqui, eles tentaram impor isso. E, em contrapartida, eles sofreram. E, em 2024, toda essa opressão que eles estão impondo ao povo da Palestina vai ter uma resposta no futuro, não vai? Por exemplo, um dos líderes, um dos líderes lá deles, lá, é mais um político do que líder religioso. Ele declarou, acho que tem uns meses atrás, que o ideal era eles fazerem uma grande ilha flutuante e colocar todo o povo da Palestina ali dentro. Ele quis ser o quê? Fazer um campo de concentração, jogar todo o povo da Palestina ali e mandar. Então, esse povo sofria, hoje tem o poder temporal, e aí usa o seu poder temporal para oprimir aquele que tem pouco, que é o Palestina, mas amanhã vai aparecer o Império Romano em cima deles. E o baile continua. Tudo. Aí vem o Augusto, o César, o Tito. Continua então, porque Jesus falou: quem vive pela espada, morre pela espada. Fazer. Isso é aí do início da Terra. Então, vamos ter termina esse parágrafo aí. Nesse clima de ódios de toda espécie, entre os sofrimentos mais diversos, Jesus disseminou o amor, a liberdade, a paz, conclamando ao reino de Deus e pregando a não violência até o próprio sacrifício. Sintetizando os objetivos da vida no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fez esse legado de amor em torrentes luminosas e soberanas. Quer dizer, pregando a não violência numa região com um povo altamente violento. Né? Aí a gente respira. Bom, se o nosso governador necessitou vir aqui pessoalmente, e a gente sabe que depois ele mandaria o Consolador. E hoje em dia a gente continua vendo essas guerras, essas lutas, essas brigas por território, por poder, por que seja, né? O homem sempre na violência. Pelo menos temos a certeza que, apesar da gente estar presenciando isso agora, a gente tem a certeza que hoje ainda é melhor do que foi antes. Exatamente. Então, a gente percebe aqui como o espírito, né? Porque esses homens que estão comandando hoje são os mesmos de 2000 anos atrás. São os mesmos. Se a gente for ver lá quem é o primeiro-ministro de Israel, o secretário, o governador, são os mesmos. Tira uma foto deles, você vai ver a toga, aquele negócio que o cara usava, são os mesmos.
que ainda querem esse poder temporal, porque esperam o Messias. Porque é aquela coisa, eles querem estar no lugar de Roma, do imperador. Eles querem. Passam, vem um grupo esmaga, vem outro esmaga, aí eles esmagam de volta, mas daqui a pouco vem outro que esmaga de novo. E eles estão sempre naquela, porque eles ainda não, tanto que eles não aceitam Jesus. Para eles, Jesus foi um profeta, mas não vem Jesus como nós vemos. É assim, é isso que eles querem. Nós vamos esmagar, vamos tomar todo o território, e achando que eles vão conseguir viver. Essa semana eu vi uma pessoa dizendo grande parte do mundo não simpatiza com ele. Por que será? A gente sabe que não tem nada a ver, mas analisa. Por que será que até hoje a história do mundo, quando alguém fala do povo judeu, torce o nariz? A pessoa diz assim, porque eles crucificaram Jesus. Não, não foi por causa disso. Porque eles crucificaram Jesus. É por causa dessa, sabe, dessa animosidade. A gente pode ver, né, em todo lugar, eles, economicamente, eles sempre participam, né? Os meios de comunicação estão praticamente na mão deles, eles criam grandes instituições, mas eles não conseguem ter a simpatia de grande parte da população do mundo. Já repararam? As pessoas não simpatizam. Por quê? Porque aquele grupo exilado não conseguiu voltar ainda, está aqui. Dizem que os egípcios voltaram, eles não. Porque a atmosfera espiritual daquele povo ainda está muito envolvida por essa violência, por esse desejo de poder. Então, essa atmosfera espiritual desse povo ainda é complicada. Por isso que a gente sabe, a gente vê ao longo da história, vê na mídia, as pessoas, né? Não é uma coisa que se justifique, é claro que não, do ponto de vista de você ter preconceito contra, claro que não podemos ter, mas essa atmosfera espiritual envolve esse grupo. Envolve esse grupo. Até porque nós sabemos, eles não são pessoas que gostam de interagir com outros povos, não é? Eles são ainda muito fechados em si, Separados, em né, grupos, Rose? separados. Ainda tem aquela coisa do verdadeiro judeu, do que não é o verdadeiro judeu. Ainda tem essa coisinha, né? Para você, uma pessoa casar com um judeu, aquela pessoa que vai casar tem que se converter à religião deles. Porque se não se converter, não fica bem visto pela sociedade. Semana eu estava vendo de um rapaz, né, muito simpático, ele judeu, aí ele começou a namorar uma moça que não era judia, aí ele mesmo falou que a família veio assim, até que ela se converteu ao judaísmo. Então tem que se converter para você ser aceito. Se não se converter, um casamento entre um judeu e um não judeu, se a pessoa que não for judeu não se converter, ela não fica bem vista pelo grupo. Então, tudo isso traz problema. Tudo isso traz problema. Entendeu? Tudo isso traz problema. Mas, né? Faz parte da nossa evolução. Faz parte da evolução. A gente tem que aprender a observar. E eles trazem essa coisa ainda do povo escolhido, né? Uhum. Eles ainda se consideram especiais, porque eles foram o povo escolhido, mas não entendem o porquê, o que significa isso, o povo escolhido. Então, semana que vem é o capítulo 1, a gente entra no capítulo 1, dia 29, capítulo 1, as boas novas, né? Vamos encerrando aqui, Denise? Vamos encerrar, sim. Então, vamos encerrando, agradecendo a Deus, a Jesus, que nos dá a oportunidade, né? Nós conhecemos hoje o ambiente onde Jesus vai nascer. Era um ambiente bem complicado, né? Muito complicado. Mas não foi à toa que o Senhor escolheu essa terra para o nosso mestre nascer, né? Então, só agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos dar uma paradinha agora, né? Daqui a 20 minutos a gente retorna para a nossa palestra pública, que o tema hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar aqui rapidinho.
É o Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aí o Evangelho, Denise, só para a gente ver direitinho. É aqui o capítulo 1, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 10 e 11. Ainda é a nova era, né? A nova era. Então, daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Não vi, deixa eu ver. É, deixa eu,